Tem jornal italiano cravando que vários clubes brasileiros estão de olho em Arthur, ex-volante da seleção brasileira, do Barcelona, entre outros clubes. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também a respeito de Piquerez. O lateral esquerdo alviverde pode voltar ainda nessa temporada, mas é verdade que ele tem proposta de fora? Vou esclarecer esse tema e falar ainda sobre o Pix para a quitação da Arena do Corinthians. A vaquinha vai sair do papel? Para completar, informação importante e exclusiva. Tite e Gabigol tem mais uma treta, e essa bem pesada, coincidência ou não, o atacante está fora do jogo contra o Peñarol na noite dessa quinta-feira. Para completar, o empate do São Paulo contra o Botafogo, Milito colecionando mais um tropeço contra o Fluminense, o Cruzeiro com grandes chances de vender um atacante, tem ainda sondagens de várias partes do mundo por Ryan, atacante do Vasco. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá R$ 5 para você fazer sua primeira aposta. Para participar é simples, link no comentário fixo, você pega, se cadastra e automaticamente os R$ 5 já aparecem. Bora mostrar na tela jogos dessa quinta-feira, tem para todos os gostos. Por exemplo, Série B do Brasileiro, Botafogo de Ribeirão Preto e Santos. Tô indo na vitória do Peixe sem tanta convicção. Tem Libertadores da América com Flamengo e Peñarol, esse sim, com bastante convicção. Tô apostando na vitória rubro-negra. Tem Champions League, sim, quinta-feira com Champions, jogo legal do Mônaco contra o Barcelona. Tô indo na vitória do Barça, mesmo fora de casa. Para completar, Sul-Americana. O Cruzeiro estreia nas quartas de final contra o Libertad em Assunção, no Paraguai. Tô imaginando um empate, para mim, jogo para 0-0. Se você gosta de futebol, vem se divertir comigo na Aposta Ganha e aproveitar esses R$ 5 que eles dão para quem faz seu primeiro cadastro. Link está no comentário fixo, clica, faz o cadastro, automaticamente já aparecem os R$ 5. É só importante lembrar que na Aposta Ganha você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem! Bora começar o vídeo falando sobre o Vasco. Quero contar para vocês que Ryan tem tudo para ser o próximo atleta negociado com o exterior. O presidente Pedrinho já admitiu a necessidade de uma transferência internacional para que o Vasco tenha maior facilidade com o fluxo de caixa. E o Ryan tem sido super assediado. Embora não existam propostas oficiais, dá para dizer que Porto, Fiorentina, Milan, Betis, Aston Villa e Lyon já abriram observação. Inclusive, um desses clubes enviou um olheiro recentemente para uma partida no Maracanã com a ideia de ver o jogador de perto. O Ryan também pode ser alvo de proposta da Arábia Saudita. É que por lá criou-se uma brecha no regulamento para que atletas com menos de 21 anos de idade sejam inscritos e não ocupem vaga de estrangeiros. Foi por isso que alguns jogadores brasileiros como Wesley, ex-Corinthians, acabaram sendo contratados. Só para completar, vale a lembrança de que o contrato do Ryan se encerra em dezembro de 2025 e enquanto não prorrogar esse contrato, o Vasco passa a ter mais aperto e talvez a necessidade de vendê-lo o mais breve possível. Ryan, que passou por todas as categorias de base da seleção brasileira, recentemente foi convocado para jogar pelo Sub-20 em amistoso contra o México. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro que entra em campo pela noite, mas a informação não tem nada a ver com isso. Quero registrar o ótimo momento de Rafael Elias, o papagaio que ainda é jogador do Cruzeiro e está emprestado ao Kyoto, do Japão. Por lá, 8 jogos, 7 gols e uma assistência. No campeonato japonês são 7 partidas e 7 gols, ótima participação. O Kyoto está super animado, inclusive já procurou representantes do atleta demonstrando a intenção de comprá-lo de forma antecipada. O empréstimo se encerra em dezembro, eu estou tentando descobrir as condições do negócio, quanto é que o Cruzeiro fatura com a transferência. Só para completar, se vai muito bem no Japão, o papagaio acabou não garantindo, não indo bem no futebol brasileiro, especialmente com a camisa da Raposa. Foram só 17 jogos e 4 gols marcados. No mesmo que outro, também há outro jogador do Cruzeiro, o Oliveira, aquele mesmo que havia sido emprestado ao Valladolid e tinha sido peça importante no acesso do time do Ronaldo da segunda para a primeira divisão na Espanha. Mas no Japão até agora o Oliveira ainda não emplacou, só 2 partidas como titular, ambas na Copa do Imperador, torneio bem menos importante.
Bora falar agora sobre Fluminense e Atlético Mineiro. O primeiro jogo das quartas de final da Libertadores aconteceu nessa quarta-feira no Maracanã e terminou, como de costume, sem vitória de Gabriel Milito. É que o técnico argentino do Galo nunca venceu o Fluminense, já são 5 confrontos com 2 empates e 3 derrotas. A terceira derrota aconteceu nessa quarta com gol de Lima, de cabeça na etapa final, jogo muito equilibrado, em que o Fluminense teve até as melhores chances, mas não foram tantas oportunidades. O jogo até parecia caminhar para um 0 a 0 até que surgiu uma boa jogada pelo lado esquerdo, o Keno na individualidade cruzou e o Lima apareceu para cabecear, resultado que garante ao Flu o direito de jogar por um empate na quarta-feira da próxima semana na Arena MRV. O Galo vai precisar vencer por um gol de diferença para levar a decisão para pênaltis. A partir de 2 gols, o Atlético se classifica no tempo normal. Só para registrar em relação ao Milito, foram 2 jogos contra o Fluminense enquanto ele era técnico do Argentino Júniors, um empate e uma derrota. Já são 3 confrontos pelo Galo contra o Fluminense, com 2 derrotas e um empate. O único empate 2 a 2 no jogo de ida do Campeonato Brasileiro, o Fluminense como mandante, e na oportunidade o Vargas teve boa participação. Quero falar agora sobre o São Paulo, que conseguiu arrancar empate heróico diante do Botafogo, tudo por conta de uma pressão avassaladora. O Botafogo amassou o São Paulo no primeiro tempo, criando oportunidades por todos os lados, bola na trave, jogada pela direita, pela esquerda, Rafael defendendo, os atletas do Botafogo desperdiçando chances. O São Paulo voltou com um comportamento mais agressivo na marcação na etapa final, teve até oportunidades, o Caleri desperdiça chance incrível, Luiz Gustavo também bate uma bola da entrada da área para a defesa do John. Foi um São Paulo um pouco mais equilibrado, que ofereceu menos oportunidades para o adversário e foi mais inconveniente para o Botafogo. No final das contas, 0 a 0, que para mim mantém o confronto absolutamente aberto. O Tricolor joga com a vantagem de atuar em casa no Morumbi na próxima quarta-feira, precisando de qualquer vitória para passar, mas não dá para cravar nem o São Paulo como favorito. Para mim hoje 50% para cada lado. O Botafogo tem muito bom time, fez grande jogo especialmente no primeiro tempo. Só queria registrar que assim como aconteceu no confronto contra o Corinthians, o Botafogo cai de produção na etapa final. Acho que por conta de toda essa intensidade demonstrada no primeiro tempo, o Botafogo não consegue manter o mesmo nível e acaba dando mais oportunidades ao rival. São Paulo com um número bem legal, melhor defesa da Libertadores da América, só 3 gols sofridos. Sob o comando de Zubeldia, um único gol no confronto contra o Cobressal. Os outros 2 gols haviam sido sofridos pelo São Paulo de Thiago Carpini na estreia da competição contra o Tajeres. Zubeldia que não perdeu pelo São Paulo na Libertadores da América. Queria muito que você usasse o espaço para comentário para dizer quem passa, da São Paulo ou da Botafogo na semifinal da competição. Só para completar, Luiz Zubeldia foi perguntado depois do jogo a respeito do time e do Luciano, que começou no banco de reservas. E a resposta foi bem irônica. O repórter perguntou se não tinha problema deixar o Luciano no banco e o Zubeldia respondeu perguntando: então quer dizer que você tem medo do Luciano? Porque eu não tenho medo de ninguém. O Luciano é muito profissional, jogador importante e se precisar vai ficar no banco com certeza. Hora de falar de informação exclusiva. Quero contar para vocês que Gabigol e Tite tiveram mais um problema recentemente. Coincidência ou não, Gabigol está fora da partida contra o Peñarol na noite dessa quinta-feira. O Flamengo divulgou uma nota alegando que não há lesão, mas o clube optou por poupá-lo até por conta da presença de uma fibrose. É verdade que o Gabigol no finalzinho da partida do fim de semana já havia sentido, ele entra nos minutos finais e logo depois acaba sentindo, nem pode ser substituído, até porque todas as substituições já haviam sido feitas, mas bora registrar que o Gabigol não vai nem para o banco de reservas nessa quinta-feira e que teve problema com o técnico Tite. Quero dar todos os bastidores e detalhes dessa história que não é nova. Em 2022, quando o Tite não convoca o Gabigol para a seleção brasileira, o Fla é campeão da Libertadores e durante a comemoração, torcedores rubro-negros cantam: Tite, vai se tetã, o Gabigol não precisa de você. O Gabigol pega o microfone e reproduz a mesma música, algo que não caiu bem com o Tite. Contratado na temporada passada, o Tite nunca fez questão de se aproximar do Gabigol e transformou o ídolo do torcedor rubro-negro num grande reserva. Pedro muito bem, sem problemas, até que o Pedro se machuca. E aí que surgem novos problemas. O episódio mais recente me foi contado por um empresário de um atleta titular absoluto do Flamengo. Segundo essa fonte, o Gabigol andou procurando jogadores mais próximos dele para tentar montar uma panela contra o Tite.
Tite descobriu essa história e, em vez de rebater o Gabigol, sair num conflito, ele transformou esses atletas que poderiam se juntar ao Gabigol em aliados. E hoje dá para contar que o Gabigol tem pouco moral dentro do elenco. Elenco parecido àquele que ele comandava nos tempos em que dentro de campo resolvia os problemas. Clima péssimo para o Gabigol. Com a diretoria, com comissão técnica e com grande parte do elenco, tudo se encaminha para que o Gabigol vá embora no fim da temporada, quando encerra seu contrato. Resta saber se o Tite ainda vai utilizar o Gabigol, com um detalhe importante. Diante das ausências de Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, entre outros no comando de ataque, são cada vez menores as opções para o Tite montar seu ataque, mas ainda assim Gabigol segue de fora. Só para completar, Flamengo que recebe o Peñarol precisando vencer e deixar uma boa margem de gols para que não sofra na partida de volta lá no Uruguai. Bora falar agora sobre o Corinthians. Quero trazer atualizações sobre aquela vaquinha que pretende quitar o financiamento do estádio alvinegro, ideia da Gaviões da Fiel, que tem tomado corpo. No programa dessa quarta-feira dos Donos da Bola, o Neto, apresentador e meu amigo, contou que essa ideia está muito próxima de virar realidade. E ele trouxe um detalhe, ele admitiu ou revelou que a ação, que esse Pix que será criado, não terá intermediários. Então você, como torcedor corintiano que decide aderir à campanha, você vai fazer o Pix e esse dinheiro vai ser depositado diretamente numa conta da Caixa. Terá supervisão do Corinthians, cada Pix, cada depósito vai ser notificado para o Corinthians. Dessa maneira, não há presença de intermediários e não se corre o risco de que o dinheiro seja desviado. Confesso que eu sempre olhei com desconfiança para essa iniciativa, mas se ela for consolidada dessa maneira, em que você deposita, o dinheiro cai direto na Caixa, sob supervisão do Corinthians, para a quitação desse financiamento, eu acho que pode ser uma boa iniciativa. Vale a lembrança de que o Timão hoje deve 2 bilhões e 300 milhões de reais, a maior dívida do futebol brasileiro. Dentre esses 2 bilhões e 300 milhões, há 710 milhões do estádio, ainda que não consiga pagar 100% dessa pendência, mas que a torcida corintiana seja capaz de mobilizar, por exemplo, 300 milhões de reais. Isso já dá um belo respiro e uma ajuda na quitação do estádio. Caixa e Corinthians já concordaram com a iniciativa, ela está sendo confeccionada, a parte burocrática está sendo realizada, como cria-se uma conta em que o Pix pode ser confiável, em que o dinheiro cai diretamente nessa conta, em que o Corinthians a cada novo Pix é notificado, tudo para que não exista nenhuma dúvida nem problemas. Hora de falar sobre o Palmeiras, quero contar para você sobre o futuro de Piquerez. Lateral esquerdo que não joga desde a metade do ano, ele havia se contundido em 17 de julho. Jogo contra o Botafogo. No dia 20 passou por uma cirurgia no joelho. E o tempo de recuperação, embora o Palmeiras nunca tivesse divulgado, imaginava-se que ele só voltaria no próximo ano. Existe uma possibilidade, ainda que não muito grande, de retorno do lateral esquerdo uruguaio nessa temporada. O Palmeiras prefere nem alimentar essa ideia para não criar expectativas, mas ele está se recuperando e existe a chance de, nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, o Piquerez estar à disposição. Em meio a isso, queria acrescentar uma informação. Meu amigo Thiago Fernandes, do Cancelados, contou que um clube italiano já demonstrou interesse em contratá-lo e pretende apresentar uma proposta ao Palmeiras nos próximos dias para levá-lo em janeiro. Consultei o Palmeiras, que diz não ter nada. Também conversei com um dos sócios de Juliano Bertolucci, que é um empresário responsável pela carreira do jogador da seleção uruguaia. Essa pessoa falou que tudo esfriou. Desde a lesão do Piquerez, os interessados no lateral desistiram, descartaram, não há negociação no momento e eles também não acreditam em possível saída no mês de janeiro. Vale lembrar que essa é uma janela mais fraca, de menos investimento, só para pequenas correções na temporada. Só para completar em relação ao Palmeiras e à lateral esquerda, a volta do Piquerez pode ser extremamente importante se o episódio Caio Paulista for adiante. Ele tem sido acusado pela ex-namorada de agressões, essas agressões teriam acontecido no ano de 2022, foram registradas com foto e a ex-namorada fez um boletim de ocorrência. Nessa semana o Palmeiras acompanha e, se comprovada a agressão por parte do Caio Paulista, ele pode ser afastado ou até dispensado do clube. Bora fechar o vídeo para falar sobre Arthur, ex-volante de Grêmio, Barcelona, agora na Juventus e especulado como reforço de clubes brasileiros. O jornal italiano Corriere dello Sport afirma que Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Grêmio
estão em tratativas com o jogador de 28 anos de idade. Arthur, que esteve emprestado na última temporada à Fiorentina, teve boa passagem, foi titular absoluto, 48 jogos, 2 gols e 3 assistências. Fiorentina que chegou à final de competição europeia. Ele voltou para a Juve, imaginando que poderia jogar, mas com as contratações de Douglas Luiz, Thuram e Krop Meiners, o espaço para o Arthur sumiu. O novo técnico do clube, Thiago Motta, nem sequer o relacionou para o banco de reservas desde o início da temporada italiana. E dá para dizer que o Arthur será negociado assim que a próxima janela se abrir em 1º de janeiro. A volta ao Brasil seria uma possibilidade real, embora a questão financeira seja o grande problema. A Juve topa negociá-lo por empréstimo sem custos, mas não quer participar dos salários que são altos. 2,5 milhões de reais por mês, graças a um pacote de 5 milhões de euros por temporada. Nenhum volante de clubes como Palmeiras, Corinthians, Flamengo ou Grêmio ganham 2,5 milhões de reais mensais. Então essa é a questão que precisará ser definida daqui até 31 de dezembro. Que o Arthur não deve mais jogar no Juventus, isso parece ser líquido e certo, que caberia nos clubes brasileiros, não tem a menor dúvida, jogador de enorme talento, muita qualidade. Se perdeu fora dos campos, praticando coisas que não deve, abusando da noite, tomando alguma coisa a mais. Vamos ver se com 28 anos de idade ele aprendeu a lição. Acho que seria extremamente importante por aqui. Só para completar, o contrato do Arthur se encerra em junho de 2026 e hoje ele é avaliado pelo Transfer Marketing em 15 milhões de euros. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!